Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal e neste vídeo vamos falar sobre a atual relação do técnico Renato Portaluppi com o grupo de jogadores do Grêmio, o vestiário. Ele não tem mais o vestiário como antes, afinal de contas sempre dissemos que Renato é um grande gestor e mas quem sabe as suas declarações recentes, as suas escolhas, os resultados que deixam o ambiente pesado estejam fazendo com que nem todos estejam abraçados com a ideia do treinador e estejam também, de certa forma, insatisfeitos por um motivo ou outro. Vamos falar sobre um jogador que quase ninguém percebeu, mas tem falhado e tem feito o Grêmio ter prejuízos nos jogos. É tudo isso em nome de KTO.com, depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, já na arrancada do vídeo, deixa o teu like, fundamental para o conteúdo ser entregue a mais gremistas aqui no YouTube. Então, like no vídeo, se inscreva no canal, estamos próximos dos 30 mil, faça parte disso. Ative as notificações para sempre ser avisado sobre novos conteúdos e a tua opinião sobre todos os temas é sempre muito importante aqui no canal, então deixe ela aqui nos comentários. Primeiro ponto, tem um jogador do Grêmio que tem vacilado e muito. E um fator específico, e tem feito o Grêmio ter prejuízos. Levar gols, ou seja, é uma falha defensiva. E quando eu falar o nome dele, vocês ficarão pasmos. Opa, como assim? Eu não percebi. Sim, não tem problema, quase ninguém percebeu. Eu tô falando do João Pedro, e veja bem, João Pedro é um lateral que eu gosto. Acho bom jogador, guardadas as devidas proporções, repito, guardadas as devidas proporções, me lembra o Edilson, em característica, porque tem força e chega com força à frente, enfrenta o adversário, ganha no corpo, aguerrido, tem um cruzamento bom, chuta de fora da área, não só com a perna boa, com a perna esquerda também, tem gols marcados com a camisa do Grêmio, me serve ofensivamente o João Pedro, não é um grande lateral, mas é claro que a análise é feita também em cima do atual momento dos laterais do futebol brasileiro, a própria seleção não tem um grande lateral. Então eu gosto do João Pedro, mas defensivamente ele tem deixado a desejar, sim. E aí você vai dizer, como assim? Eu não lembro do João Pedro deixando a desejar. Claro, não é tão fácil assim de perceber, eu vou te explicar. Não é igual o Reinaldo, que no 1 contra 1 contra o marcador adversário é facilmente driblado. Não, o João Pedro no 1 contra 1 ele não é facilmente driblado. O erro do João Pedro ele é específico, mas ele tem gerado danos importantes para a defesa do Grêmio. O João Pedro leva a bola nas costas. Normalmente do cruzamento que atravessa o campo, que sai do lado esquerdo de defesa do Grêmio, lado direito de ataque do adversário e vai nas costas dele. Isso tem acontecido muito durante a temporada. Ele tem um problema na bola aérea defensiva. Esse cruzamento é sempre em cima dele. O adversário sempre coloca a bola cruzada no segundo pau para ir em cima do João Pedro e o atacante adversário ter a vantagem e na grande maioria das vezes tem essa vantagem. O João Pedro precisa melhorar isso, o Renato precisa saber isso, precisa alertar o jogador, precisa corrigir, quem sabe colocar até mesmo alguém para fazer uma cobertura. Eu vou lembrar aqui alguns exemplos. O jogo contra o Fluminense, partida de ida no Couto Pereira, que o Grêmio até vence de virada por 2-1, 2 gols do Reinaldo. Ali tem um cruzamento, uma virada do Ganso nas costas do João Pedro. E sai o gol. Agora contra o Criciúma de novo, cruzamento nas costas do João Pedro, o Kaique 2 vezes, finaliza, ela dá na trave, volta, ele faz o gol e o João Pedro não marca. Tem outros vários exemplos, tá? Teve um jogo da Libertadores também, cruzamento no segundo pau, o Rodrigo Eli tenta salvar o João Pedro que marca mal e mesmo assim sai o gol do adversário e eu vi muita gente criticando o Rodrigo Eli, sendo que a falha foi do João Pedro. É difícil de perceber, tudo certo, mas o Renato tem que perceber e o João Pedro tem que corrigir isso. E aí eu não estou nem citando o jogo contra o Galo, que ele teve a infelicidade dos pênaltis cometidos, mas aí é um outro aspecto também, só que o João Pedro precisa melhorar defensivamente. O Grêmio tem levado muitos gols. Pelo Reinaldo? Sim, muito pelo Reinaldo. Pela falta de ajuste defensivo, que é responsabilidade do Renato? Sim, muito por isso também. Mas com certeza, sem dúvida alguma, muito passa pelo João Pedro. Bom, a gente vai falar sobre o Renato e a relação atual com o vestiário, mas antes o recado da KTO, que é o lugar certo para tu se divertir, apostando nas probabilidades, nos campeonatos pelo Brasil e pelo mundo e também outros esportes. KTO.com, 20% de bônus no teu primeiro depósito, utilizando o cupom Soares, brinque com responsabilidade. Para maiores de 18 anos, KTO.com. Renato e o vestiário do Grêmio. Renato sempre foi tido como um bom gestor, talvez o melhor gestor entre os treinadores do futebol brasileiro. A grande maioria dos atletas só fala bem do Renato, com exceção, pelo menos de uma forma pública, do Souza. Não o Souzinha, o Souza, aquele volante alto que passou pelo Grêmio, está no Vasco, jogou no São Paulo, entre outros clubes, jogou na Turquia,
até mesmo na seleção brasileira. O Souza diz que o Renato, não usou bem esse termo, mas dá muitas regalias, que os treinamentos não são puxados, que não tem muita parte tática. O Souza reclamou, disse que tem ausência de trabalho na maneira como o Renato comanda as equipes dele. Mas a maioria dos jogadores gosta. Mas é importante a gente destacar também, gosta exaltando sempre o ambiente. Trabalho, não lembro assim de muita gente exaltar, embora alguns sim já tenham elogiado. Bom, o ponto é, o Pedro Espinosa traz a informação que o Renato não tem mais 100% do vestiário, que muita gente não está gostando da maneira como o Renato está trabalhando. Muita gente está discordando de algumas escolhas do Renato, seja de parte tática, seja de estratégia, seja de escalações. E até mesmo algumas lideranças do vestiário já não estão mais comprando a ideia dele. Veja bem, a informação do Pedro Espinosa não é que os atletas queiram derrubar o Renato, que eles estão fazendo corpo mole e não querem mais o Renato, ou que tem um atrito com o Renato. Não é isso. Mas que hoje o ambiente não é mais aquele totalmente de concordância geral, todo mundo, não, o Renato tá certo, vamos lá, vamos nessa linha. Não. Tem muita gente achando que o Renato tá errando. Então a avaliação que vem de fora de que o Renato comete erros, ela está também entre alguns atletas do vestiário. Alguns estão insatisfeitos com algumas escolhas do Renato nesses aspectos. E isso muitas vezes é determinante, mas muitas vezes é normal também, é importante que se diga. Quando um time não está ganhando, quando um time fica tanto tempo jogando fora de Porto Alegre, em concentração em hotel, esse tipo de situação ela vem à tona também. Então, são relatos que o Pedro Espinosa ouviu e que ele trouxe, mas que já mostram também uma certa preocupação para o ambiente do Grêmio, porque é um ambiente que não vence, é um Renato que nitidamente está irritado, está atacando a imprensa, cobrou da diretoria que a diretoria fale mais, lá atrás cobrou dos atletas que eles também falem, que também deem a cara a tapa, mas ele não vem acertando, não reconhece os erros e quando vai para a coletiva coloca que o quarteto de frente não ajudou a voltar a marcar. Não adianta ter talento e não marcar. Não é a primeira vez que o Renato faz esse tipo de manifestação, responsabilizando atletas e não responsabilizando a sua estratégia, o seu esquema, a sua parte tática. E isso vai incomodando alguns dentro do vestiário do Grêmio, segundo a informação do Pedro. Beleza? Deixa teu like no vídeo, muito importante o like, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa tua opinião aqui nos comentários, kto.com, um grande abraço e até o próximo conteúdo.